Você já tomou aquele remedinho por conta própria? Você já entrou na farmácia e escolheu um determinado medicamento pelos sintomas que você estava sentindo de alguma doença? Se você já fez isso, você já participou do processo de automedicação, algo extremamente comum na sociedade brasileira e que pode aparecer para nós como tema de redação nos mais diversos vestibulares. Você saberia falar sobre esse assunto? Se não, eu vou te dar agora tese, argumentos, repertórios socioculturais e as nossas magníficas propostas de intervenção. Então, fique atento para você fazer aquela redação daquele jeito. Vamos que vamos? Fala pessoal, bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Aprendi com Papai e hoje para que a gente fale sobre um tema importantíssimo. Anota aí, a automedicação no Brasil. Meu povo, importantíssimo que a gente tenha uma discussão bem legal sobre esse assunto. É necessário que você tenha um posicionamento a respeito dessa questão. E vamos começar pela parte que mais nos importa, que é o nosso ponto de vista. Qual seria uma tese interessante para um texto que discuta diretamente sobre a questão da automedicação? Anota aí. Uma tese interessante para você seria basicamente você tratar e mostrar que a automedicação ela é extremamente comum no Brasil, o que é muito preocupante, o que é muito desafiador. E aí a gente precisa de parar para entender um pouco quais são as causas desse processo. Por que as pessoas têm esse costume de se automedicar no nosso país? Isso entraria na nossa argumentação. Um primeiro argumento interessante que você poderia discutir seria esse aumento pela busca de diagnóstico de doenças na internet, o que muitos chamam de Dr. Google. É muito comum que o indivíduo, ao ter um determinado sintoma, ele entra no Google, vai lá, bate, procura lá na internet o que ele está sentindo. E geralmente as correspondências que nós vamos encontrar são correspondências um pouco graves, né? Geralmente você bate lá, dor de cabeça, aí você vai aparecer lá para você câncer, aí aparece geralmente, né? Câncer, gravidez, AIDS, que são termos, são respostas muito comuns e que o próprio Google acaba entregando mais para as pessoas. Os indivíduos muitas vezes ficam extremamente preocupados com as correspondências que aparecem na internet e buscam se automedicar, o que nós sabemos que é um grande problema e é algo que tem acontecido muito mais nos últimos anos com esse aumento do acesso aos recursos digitais. Além disso, você pode colocar também na sua argumentação a questão da facilidade de compra de medicamentos. As pessoas elas têm conseguido comprar os medicamentos com uma grande facilidade e, inclusive, não existiria automedicação se nós tivéssemos um controle efetivo dos medicamentos que são vendidos. Ainda temos muitos medicamentos que são comprados com facilidade pela população e que podem gerar problemas diversos. Nós sabemos que algumas situações, por exemplo, de hepatite medicamentosa, algumas situações relacionadas às mais diversas doenças e até mesmo situações que envolvem a morte de indivíduos, vem da automedicação. Essa mistura perigosa de medicamentos, esse uso demasiado, que pode gerar muitos problemas aos pacientes. É muito interessante que a gente perceba que na sociedade contemporânea nós temos uma busca muito grande pelo alto desempenho. É como se a gente não tivesse o direito de ter uma dor de cabeça. É como se a gente não tivesse o direito de estar com uma dor em uma determinada parte do corpo. A gente precisa tanto de alto desempenho, a gente se cobra tanto, que muitas pessoas acabam se automedicando em situações extremamente simples, que muitas vezes melhorariam naturalmente, mas você busca um remédio porque você é tão exigido que você não pode passar mal. É uma situação extremamente preocupante que nós temos na nossa sociedade e por isso pode aparecer também na sua argumentação. Por último, nos seus argumentos, você pode comentar também sobre algo muito importante para nós. Você pode comentar na sua argumentação
sobre a falta de discussão sobre esse assunto. Apesar de a automedicação ser extremamente preocupante e ocorrer com frequência, nós temos ainda poucas campanhas que discutam sobre esse tema, nós temos ainda poucas discussões relacionadas a esse assunto. Como consequência desse processo, as pessoas tendem a naturalizar, a banalizar essa medicalização excessiva, o que nós sabemos que é um grande problema, nós sabemos que é um grande desafio. Como repertório sociocultural, você pode citar, por exemplo, a Constituição Brasileira. A Constituição Brasileira, ela garante a saúde no artigo 6º e no artigo 196. Você pode comentar sobre esses dois artigos da Constituição e ainda mais do 196, porque o artigo 196 ele fala sobre a saúde preventiva. Ele mostra que a saúde no nosso país ela deveria ser preventiva, ou seja, deveríamos conseguir prevenir as doenças. Mas você concorda comigo que quando uma pessoa toma um medicamento sem necessidade e acaba adquirindo uma doença, ela está fazendo meio que o contrário? Essa situação é extremamente preocupante, extremamente desagradável e nós sabemos que é muito desafiador e precisamos, daqui a pouquinho, de algumas propostas. Mas antes delas, eu quero te falar sobre um cara. Nossa, esse cara é espetacular. Byung-Chul Han. O Byung-Chul Han, filósofo sul-coreano, escreveu uma obra espetacular chamada Sociedade do Cansaço. Na obra Sociedade do Cansaço, o Byung-Chul Han, ele problematiza a maneira como nós somos no século XXI. Essa nossa busca excessiva por produtividade, essa nossa busca excessiva por desempenho, que faz com que muitas vezes os indivíduos acabem se esgotando, faz com que os indivíduos acabem em situações de burnout. Você pode discutir sobre esse processo, você pode discutir sobre essa questão do burnout especificamente, falando, por exemplo, dessa tentativa de se automedicar. Você pode comentar que os indivíduos, eles não se permitem ficar doentes. Nessa busca excessiva por desempenho, eles acabam muitas vezes buscando medicação em situações que seriam extremamente simples. E aí você usa o Byung-Chul Han, a Sociedade do Cansaço, como seu repertório sociocultural. Por último, você pode comentar sobre um outro repertório muito legal, que é um documentário Take Your Pills. Esse documentário, inclusive, está disponível na Netflix. É um documentário muito legal que mostra para nós essa medicalização excessiva. No caso, o documentário discute sobre o uso excessivo de medicamentos como a Ritalina nos Estados Unidos, que muitos indivíduos estão usando, mesmo não tendo TDAH. Muitas pessoas em busca de uma concentração excessiva, em busca de um possível aumento da capacidade de concentração, muitos indivíduos estão tomando esse medicamento até mesmo sem receita médica, sem aconselhamento médico, o que nós sabemos que é extremamente desafiador. E já que nós temos tantos problemas, meus queridos, vocês sabem, a gente precisa delas, das nossas magníficas propostas de intervenção. Então, vamos a elas. A nossa primeira proposta de intervenção seria basicamente que tivéssemos propagandas discutindo sobre esse assunto nos mais diversos veículos de comunicação. Propagandas essas feitas pelo Ministério da Saúde, que deve fazer com que as pessoas reflitam sobre esse assunto, para que a gente não sofra tanto com questões relacionadas à automedicação. Além disso, nós podemos colocar o Ministério da Saúde em mais uma proposta. Por exemplo, você poderia sugerir que fosse obrigatório que nós tivéssemos alertas em sites, por exemplo, que discutem sobre questões relacionadas à saúde e à medicação, que fossem expostos alertas obrigatórios aos usuários nesses sites, advertências a respeito desse uso excessivo de medicamento, para que as pessoas pudessem refletir mais sobre essas questões. Hoje nós temos muitos sites que tratam sobre esse assunto, mas muitos tratam ainda da automedicação de uma maneira muito irresponsável, o que nós sabemos que é extremamente perigoso, extremamente preocupante. Você pode comentar também, colocando novamente como agente o nosso Ministério da Saúde, sobre a necessidade de fiscalização da venda excessiva e da venda até mesmo ilegal de determinados medicamentos. Porque quando os medicamentos são vendidos ilegalmente ou excessivamente,
podemos ter consequências ainda mais preocupantes da automedicação. Exatamente por isso, o Ministério da Saúde deve agir diretamente nesse processo para evitar que haja um uso demasiado por parte da população. Tudo tranquilo, meus queridos? Entenderam tudo? Se você gostou desse vídeo, não deixa de clicar no joinha para dar aquela força para nós. Inscreva-se no canal, clique no sininho para notificações. E se você quiser depois trocar uma ideia comigo sobre esse tema ou sobre qualquer outro, me chama lá no Instagram, no @aprendicompapai. Valeu, meus queridos! Um grande abraço, até a próxima. Ei, tchau, tchau!